Quando Lena Oldham se lembrava daquele período de sua vida, sempre dizia que era como caminhar com os pés, afundando em um chão que não lhe pertencia mais. Ela tinha 68 anos, a pele marcada por pequenas manchas solares, e ostentava uma falsa serenidade que mal disfarçava o vazio deixado pela perda de Elijah, seu marido por 45 anos. Ela ainda morava na casa de tijolos vermelhos, onde criaram o filho, uma casa repleta de fotografias desbotadas, plantas que ela insistia em cuidar, mesmo sabendo que morriam facilmente, e uma cozinha com cheiro de café requentado. Naquela época, tudo o que fazia era automático. Regar as plantas, abrir as cortinas, verificar a correspondência, sentar-se na poltrona onde Elijah sempre assistia ao noticiário. Mas no dia do funeral, menos aquele dia em que a vida pareceu piorar, ela não conseguia parar de repetir mentalmente que algo estava fora do lugar, como se sua história tivesse sido tomada por outras mãos e reescrita, sem o seu consentimento. Desde o momento em que chegou à funerária, Lena sentiu que não estava sofrendo sua própria perda, mas sim, assistindo a uma performance encenada por seu filho, Marcus, e sua nora Kira. Ele caminhava entre as coroas de flores, com passos calculados, narrando a história da morte súbita de Elijah como um âncora de telejornal, enquanto Kira permanecia no centro do palco ao lado do caixão fechado, oferecendo lenços de papel e pedindo desculpas pela suposta fragilidade emocional de Lena. As pessoas se aproximavam, mas não ela. Tocavam o braço de Kira, elogiavam sua força e perguntavam a Marcus como ela conseguia suportar tanta coisa agora que seu pai havia partido. Cada vez que Lena tentava falar, Kira a interrompia com um sorriso gentil, porém vazio, respondendo por ela, resumindo sentimentos que ela não tinha o direito de expressar. Foi ali, em meio a cadeiras rangendo, flores murchando rapidamente e um ar-condicionado que fazia mais barulho do que refrescava, que Lena compreendeu que, de alguma forma, havia sido deslocada de seu próprio lugar no mundo. Quando o funeral terminou, Lena voltou para casa com a sensação de que o silêncio não era silêncio nenhum, mas um espaço preenchido por algo denso, quase pegajoso, que não a deixava respirar. Marcus e Kira insistiram em acompanhá-la para que ela não ficasse sozinha. Mas assim que cruzaram a soleira, começaram a conversar, como se já tivessem decidido o destino dela sem consultá-la. Kira abriu as cortinas e comentou que a casa era grande demais para uma pessoa só, enquanto Marcus perambulava por cada cômodo com as mãos nos bolsos, anotando mentalmente os objetos, como se fossem bens a serem inventariados. Lena, que sempre tivera uma presença imponente, surpreendeu-se ao ouvir sua própria voz falhar quando pediu que a deixassem sozinha por um instante. Trocaram um olhar ensaiado, uma mistura de pena e autoridade, e disseram que só queriam o melhor para ela. Uma frase repetida tantas vezes que começou a soar como uma amea a velada. Naquela noite, Marcus e Kira sentaram-se à sua frente na sala de estar, como se estivessem em uma reunião administrativa, e propuseram formalmente que ela se mudasse para uma casa de repouso. Não era uma sugestão, era pressão disfarçada de preocupação. Lena notou um brilho inquieto nos olhos da nora, uma espécie de urgência impaciente, completamente fora de contexto, considerando seu recente luto. Marcus, por sua vez, falou em um tom gentil, quase infantilizando-a, como se ela fosse incapaz de tomar suas próprias decisões, depois de décadas administrando a casa e cuidando de todos. Quando Lena recusou, a atmosfera ficou tensa de uma forma que lhe causou arrepios. Kira começou a insinuar que ela não deveria ficar sozinha, enquanto Marcus mencionava vagamente segurança e riscos. Foi então que Lena sentiu, pela primeira vez, um tipo diferente de medo, o do futuro, mas das pessoas com quem compartilhava o mesmo sangue. Naquela mesma noite, quando, finalmente, conseguiu ficar sozinha em sua própria casa, Lena sentiu que o silêncio tinha arestas cortantes. Ela caminhou lentamente pelo corredor, tocando os porta-retratos com os dedos, como se buscasse a confirmação de que ainda pertencia àquele lugar. As palavras de Marcus ecoavam em sua mente. Não é seguro. É melhor para você. Você não pode mais carregar tudo isso. Ela não conseguia entender como aquele mesmo filho, a quem ela ensinara a amarrar os cadarços e a superar o medo do escuro,
agora. Falava dela como se fosse um móvel velho que a atrapalhava. Ela acendeu a luz da cozinha e viu um folheto dobrado de um asilo sobre a mesa. Não se lembrava de tê-lo visto antes, e a ideia de que Keraú tivesse deixado ali durante o funeral a fez estremecer. Era como se tudo tivesse sido planejado. Lena tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, via a expressão da nora, aquele gesto preciso e calculado, que sempre escondia algo que ela nunca conseguia decifrar. Ela se lembrou de pequenos momentos que havia ignorado, os comentários de Kira sobre sua memória, as vezes em que insistia que Lena estava confusa, os olhares rápidos entre ela e Marcos quando Lena lutava para encontrar uma palavra. Sentada na cama, a luz amarelada do abajur refletindo nas rugas de suas mãos, ela entendeu que havia sinais que nunca quisera ver. Enquanto ouvia o tic-tac insistente do relógio no corredor, uma premonição sombria a atingiu em cheio. Algo mais sério estava acontecendo, algo que Elijah tentara lhe dizer em seus silêncios cansados nos últimos meses, sem que ela compreendesse a tempo. No dia seguinte, enquanto Lena tentava encontrar alguma aparência de normalidade, preparando um café forte demais, o telefone tocou com uma urgência que fez a mesa vibrar. Ao ver o nome na tela, Theodore Vance, chefe de Elijah, seu estômago revirou. Ele nunca ligava para ela, muito menos de madrugada. Ela atendeu, com a voz trêmula, e a primeira coisa que ouviu foi um sussurro tenso, pedindo que não mencionasse nada a Marcos ou Kira. Theodore insistiu em vi-la naquele mesmo dia, em particular, porque havia assuntos importantes relacionados a Elijah, que não podiam esperar. Lena ficou imóvel, segurando o telefone com as duas mãos como se fosse incrivelmente pesado. Por um instante, pensou que pudesse haver um engano, mas a gravidade na voz de Theodore dissipou qualquer dúvida. Algo estava errado, e era evidente que ele sabia mais do que havia deixado transparecer no funeral. Quando ele desligou, Lena sentiu um arrepio estranho. Não tanto pela urgência da ligação, mas porque, no fundo, parecia confirmar a sensação sombria que tivera na noite anterior. Ela se encostou no balcão, respirou fundo, e lembrou-se de Lydia, lhe dizendo semanas antes, para não confiar demais nas aparências. Aquela frase, perdida entre tantas outras que compartilharam ao longo de décadas, agora brilhava como um aviso tardio. Enquanto se preparava para sair, Lena pensou em quantas pessoas passam por situações semelhantes sem perceber até que seja tarde demais. E se alguém que está lendo isso já passou por algo parecido? Bem, se você chegou até aqui, comente de onde está lendo. Às vezes, saber que existem outras vozes por perto faz você se sentir menos sozinho. Com esse pensamento pesando sobre ela, Lena pegou sua bolsa e foi para o prédio onde Elijah trabalhava há mais de 20 anos. Quando Lena chegou ao prédio comercial, o segurança, menos um homem corpulento com sobrancelhas grossas e um bigode que parecia ter sido desenhado com caneta permanente, a reconheceu imediatamente e a deixou entrar sem fazer perguntas. O elevador subiu em um silêncio seco, quebrado apenas pelo zumbido do motor e pelo leve tremor da estrutura. Ao sair no corredor do 7º andar, Lena foi recebida pelo aroma familiar de papel velho e tinta fresca, um cheiro que Elijah sempre carregava em suas roupas. Theodore Vance a esperava em frente a uma porta entreaberta, mexendo os dedos inquieto, como se tentasse liberar toda a tensão acumulada. Ao vê-la, fez um gesto rápido para que ela entrasse e fechasse a porta. Sua expressão era tão séria que Lena sentiu a temperatura do ar mudar. O escritório de Theodore parecia menos um local de trabalho e mais um cômodo repleto de segredos mal guardados. Sobre a mesa, pilhas de pastas, um gravador antigo, um copo de café frio e um envelope pardo, com o nome de Elijah escrito à mão. Sem rodeios, ele explicou que nos últimos meses, Elijah vinha reunindo documentos, anotações e evidências relacionadas a um comportamento preocupante de Marcos e Kira. Lena ouviu, com um coração acelerado, sem saber se queria ouvir mais alguma coisa. Theodore falou sobre visitas suspeitas à casa, quando ela não estava lá, tentativas de fazer Elijah assinar documentos sem o seu consentimento, insinuações de que ela tinha problemas de memória e pressão constante para que fosse declarada inapta. Era como se cada palavra se encaixasse em um quebra-cabeça que ela jamais
Imaginar existir, um quebra-cabeça cujas peças formavam uma traição impossível de compreender de imediato. Lena sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na beirada da mesa, enquanto Theodore abria uma pasta grossa repleta de datas, assinaturas questionáveis e anotações escritas com a caligrafia firme de Elijah. Cada página revelava um detalhe mais perturbador que o anterior. Pedidos de procuração que Elijah havia rejeitado, as tentativas de Kira de convencer médicos a avaliarem o declínio cognitivo de Lena, e até registros de chamadas em que Marcus insistia que sua mãe não conseguiria continuar sozinha. Era como ler um diário de avisos que Elijah havia escrito em silêncio, esperando o momento certo para protegê-la. Theodore explicou que Elijah temia que a manipulação se intensificasse e se tornasse algo mais sério, que o casal tentasse isolar completamente. E então Lena entendeu que seu marido havia percebido o que ela, por amor ou ingenuidade, escolhera ignorar. Theodore fez uma longa pausa antes de continuar, como se buscasse as palavras menos dolorosas para o que estava por vir. Ele pigarreou e apontou para a porta do banheiro no fundo do escritório, uma porta pequena com uma placa desbotada que mal lia privado. Lena pensou que talvez ele quisesse que ela se acalmasse, que respirasse um pouco, mas assim que a porta se abriu, algo dentro dela se quebrou. Lá estava Elijah, vivo, de pé, com o rosto tenso e os olhos vidrados, como alguém que carregava um segredo insuportável há muito tempo. Lena automaticamente apertou o peito, incapaz de dizer uma palavra. Elijah se aproximou lentamente, explicando que não havia morrido, que a autópsia nunca tinha acontecido, que tudo fora uma farsa para protegê-la. Sua voz tremia enquanto confessava que fingir a própria morte tinha sido a coisa mais difícil que já fizera, mas também a mais necessária. Helena congelou, como se seu corpo tivesse esquecido como reagir. A imagem de Elijah vivo, ali mesmo, respirando diante dela, misturava-se com a lembrança do caixão fechado na funerária, das flores murchas e das mãos de Kira, recebendo condolências em seu lugar. Elijah a abraçou pelos ombros com uma delicadeza quase temerosa, repetindo que não tivera outra escolha. Ele havia descoberto provas suficientes para entender que Marcus e Kira não estavam apenas tentando manipular-los emocionalmente, mas também explora-los financeiramente e forcá-la a se internar em uma instituição. A voz de Elijah tremia ao admitir que temia que Lena fosse prejudicada enquanto ele ainda estivesse vivo. Fingir a própria morte fora a única maneira de fazer com que ambos baixassem a guarda. Lena não sabia se o abraçava ou gritava. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua solidão tinham sido reais, mesmo que a morte não fosse. Quando finalmente conseguiu se sentar, Elijah e Theodore começaram a mostrar-lhe todas as provas. Gravações de Marcus discutindo com Kira sobre como se antecipar a herança, extratos bancários manipulados, e-mails em que Kira tentava subornar um médico para diagnosticar uma demência inexistente, e até 3 cartões de crédito abertos em nome de Lena sem o seu consentimento. Havia também a transcrição de uma conversa que a deixou arrepiada. Marcus dizendo que Elijah não seria um problema por muito tempo. Naquele instante, ela entendeu que não se tratava de um mal-entendido familiar ou uma disputa de limites. Era uma conspiração meticulosa e perigosa, e ela estava, sem saber, no centro dela. Elijah explicou como haviam recrutado um agente funerário cúmplice e um médico de confiança para simular a morte sem levantar suspeitas. Cada detalhe acrescentava um peso insuportável ao coração de Lena. Ela sentiu o ar no escritório ficar pesado demais para seus pulmões. Ela encarava os documentos espalhados sobre a mesa como quem examina cacos de vidro. Sabia que pertenciam à sua vida, mas já não se encaixavam na sua memória. Elijah explicou como durante semanas notara que as visitas de Marcus e Kira sempre coincidiam com os horários em que Lena não estava em casa, e como os dois insistiam em vasculhar documentos, gavetas e correspondências. Chegaram mesmo a tentar convencê-lo a assinar uma transferência parcial da casa para evitar problemas futuros. Cada palavra reabria uma ferida. Não só pela traição, mas pela certeza de que o próprio filho tinha ultrapassado um limite moral que Lena jamais imaginara ser possível. Nada na sua maternidade a preparara para encarar a prova
de que Marcos a via como um obstáculo, e não como uma mãe. Theodore acrescentou que, nas últimas semanas antes de orquestrar a sua falsa morte, Elijah começou a notar inconsistências nas transações bancárias. Cobranças desconhecidas apareciam no cartão de Lena, algumas ligadas a lojas onde ela nunca tinha estado. Ele também descobriu saques em agências bancárias próximas ao local de trabalho de Kira. Para piorar a situação, um dia Elijah encontrou um bilhete no bolso do filho com números de apostas esportivas e uma dívida total de $150 mil dos Estados Unidos. Tudo isso criou um nó de desespero que talvez explicasse a ambição, mas não a justificava. Lena ouviu sem piscar, com os dedos cerrados e gelados, sentindo cada revelação arrancar um pedaço da imagem que havia construído de sua família. Era como se, de repente, ela fosse forçada a encarar uma versão sombria de Marcos que sempre estivera ali, escondida atrás de um sorriso educado. Elijah respirou fundo antes de mostrar a ela o último arquivo. Aquele que ele tentara guardar para o final, porque sabia que seria o golpe mais doloroso para ela. Era uma gravação de áudio menos breve, mais devastadora menos, na qual a voz de Marcos podia ser ouvida claramente. Frustrada, dizendo que a mamãe não vai durar muito sozinha e que quanto antes resolverem a questão da capacidade legal, melhor para todos. Lena sentiu um arrepio percorrer sua espinha como uma linha de gelo. Era a confirmação de algo que nenhuma mãe jamais quer ouvir: que seu próprio filho começara a considerar sua morte uma opção conveniente. Ela levou as mãos ao rosto, tentando abafar um soluço que não nascia da impotência, mas de um tipo diferente de luto, o luto pelo filho que ela pensava conhecer. Elijah, com os olhos brilhando, aproximou-se para segurar suas mãos. Mas Lena não tinha certeza se queria consolo. Era demais, rápido demais e difícil demais de processar. Theodore interveio então, sua voz firme, mas empática, deixando claro que eles não estavam ali apenas para mostrar-lhe o horror, mas para planejar uma saída segura. Ele explicou que a única razão pela qual a conspiração não havia avançado mais era a cautela de Elijah e a crescente desconfiança que ele sentia quando Marcos insistia em acelerar as coisas. Elijah acrescentou que, se não tivesse fingido a própria morte, Marcos e Kira provavelmente já teriam tentado usar sua influência legal para declarar Lena legalmente incapaz, usando o suposto luto como arma emocional para justificar decisões precipitadas. De repente, Lena compreendeu a magnitude do que havia acontecido. Seu marido havia desaparecido do mundo para salvá-la. Enquanto os observava menos Elijah com olheiras profundas e Theodore com um olhar protetor, ela sentiu algo dentro de si se acender pela primeira vez desde o funeral. Não exatamente esperança, mas uma faísca de clareza, que anunciava que ela não era mais vítima de uma história escrita por outros. À medida que a primeira onda de choque começava a diminuir, Lena sentiu uma raiva emergir de um lugar profundo e ancestral dentro de si. Não era uma raiva impulsiva, mas uma raiva densa, repleta de anos de silêncios que ela confundira com paz doméstica. Ela se sentou lentamente e pediu para ouvir a gravação novamente. Desta vez, ela não chorou. Uma expressão surgiu em seu rosto que Elijah não via há décadas. A expressão da mulher que, muitos anos atrás, reconstruiu sua vida do zero após perder os pais e criar Marcos praticamente sozinha. Essa mulher não estava tremendo. Essa mulher estava analisando. Quando a gravação terminou pela segunda vez, Lena ergueu os olhos e disse, com uma calma arrepiante, que queria confrontar o filho. Elijah e Theodore trocaram um olhar preocupado, mas sabiam que não podiam impedi-la. Chegara a hora de derrubar a fachada. O confronto aconteceu naquela mesma tarde. Marcos chegou à casa de Theodore, sem saber que Lena e Elijah estavam lá. Entrou sorrindo, com a arrogância de quem pensa que controla tudo. Mas o sorriso se desfez ao ver o pai vivo. Primeiro,
Empalideceu. Depois começou a gaguejar desculpas absurdas sobre uma confusão médica, tentando inventar uma história que nunca existiu. Lena observava cada microexpressão em seu rosto, procurando vestígios do menino que ela havia criado, mas encontrou apenas a máscara inquieta de um homem encurralado. Quando ele abriu a boca para falar, sua voz não era fraca nem trêmula. Era firme, como se cada palavra carregasse o peso de toda a dor que ele lhe causara. Ela perguntou por que ele queria que ela fosse declarada legalmente incapaz. Por que precisava de sua casa? Por que estava mentindo? E Marcos, incapaz de manter a farsa, finalmente desabou em recriminações, culpando-a por não facilitar as coisas. Marcos passou rapidamente da culpa à raiva, como se sua fúria pudesse de alguma forma mascarar as crescentes evidências. Ele elevou a voz, acusando Lena de ser egoísta, de o entender as necessidades de uma família moderna, e finalmente proferiu a frase que estilhaçou a atmosfera, que eles estavam apenas começando a construir algo que um dia seria deles de qualquer maneira. Lena percebeu que aquelas palavras não vinham do homem adulto à sua frente, mas de uma ferida interna que ele havia deixado se agravar por anos. Elijah, com o rosto tenso, exigiu que Marcos admitisse a verdade, e o silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer explicação. Confirmou que não havia sido um impulso, nem um erro, mas uma decisão consciente. Lena, com uma calma que só surge quando não há mais nada a proteger, diz-lhe que aquele não era seu filho, pelo menos não o filho que ela havia criado. Quando Kira chegou, menos alertada pelo tom urgente da mensagem de Marcos, menos a situação já estava à beira do colapso. Ela tentou abrocô-lo, mas ele a empurrou bruscamente, acusando-a de tê-lo forçado demais, e em segundos ambos se culpavam mutuamente. Theodore, à margem, observava como se testemunhasse o colapso estrutural de um prédio construído sobre mentiras. Elijah esperou que as vozes se acalmassem antes de apresentar todas as evidências. As cobranças nos cartões de crédito, as decisões falsificadas, as gravações, as tentativas de manipulação legal. Kera primeiro negou, depois chorou, depois ofereceu explicações frágeis sobre interpretação equivocada. Mas as evidências eram sólidas demais. Lentamente, o que eles queriam esconder veio à tona com uma clareza devastadora. Lena não sentiu alívio. Sentiu uma profunda tristeza ao ver a ambição obliterar qualquer laço que um dia os uniu. A discussão terminou quando Marcos, exausto de desculpas e confrontado com evidências inegáveis, desabou em uma cadeira, com o olhar vago. Ele não gritava mais. Parecia mais uma criança castigada, incapaz de compreender a magnitude de seus próprios atos. Elijah permaneceu rígido, como se precisasse daquela postura para não desmoronar. Lena, por outro lado, sentiu uma estranha onda de clareza. Ela não lutava mais para recuperar o filho, mas para recuperar sua dignidade. Disse a Marcos que não haveria mais segundas chances, até que ele enfrentasse as consequências legais de seus atos. Ele tentou se aproximar, mas Lena deu um passo para trás, um gesto pequeno, porém decisivo. Com aquele simples movimento, ela compreendeu que não era mais refém emocional de seu próprio vínculo materno. Os dias seguintes foram uma mistura de processos judiciais, depoimentos e reuniões com advogados. Elijah teve que responder por sua morte forjada, recebendo uma pena reduzida graças à sua cooperação com a promotoria e às provas convincentes que apresentou. Marcos foi formalmente acusado de fraude e abuso financeiro, recebendo 18 meses de liberdade condicional e a obrigação de se submeter à terapia obrigatória. Kira, por sua vez, perdeu sua licença de enfermagem após ser confirmado que ela havia tentado subornar um médico para diagnosticar falsamente Lena com demência. Ela também enfrentou acusações por seu envolvimento na abertura ilegal de cartões de crédito. Para Lena, no entanto, a parte mais dolorosa não foi o processo legal, mas aceitar que tudo havia sido orquestrado pelas mesmas pessoas que ela amara e protegera por décadas. Era um tipo diferente de luto, mais silencioso e mais real do que qualquer funeral. Quando os procedimentos legais iniciais finalmente terminaram, Lena e Elijah se depararam com um silêncio completamente diferente daquele que haviam experimentado meses antes. Não era mais um silêncio imposto.
Pelo medo. Mais um que exigia reconstrução. A casa onde viveram por quase meio século se tornara uma lembrança constante da traição, então decidiram vendê-la. Enquanto empacotavam os últimos pertences, um vaso azul que sempre estivera na sala de estar, a toalha de mesa bordada que Lena usava no Natal, as antigas cartas que Ellie J escrevera durante suas viagens de negócios, ela sentiu uma mistura de alívio e melancolia. Aquela casa guardava belas histórias, mas também cicatrizes. E.C. Alguém estiver lendo isto e chegou até aqui, compartilhe esta história com alguém que precise de um sinal de que sempre há uma saída, mesmo quando a traição vem dos lugares mais inesperados. Foi com esse pensamento no coração que Lena fechou a porta para sua antiga vida pela última vez. Redwood Springs os acolheu com a tranquilidade que só existe em lugares onde ninguém tem pressa. Era uma cidadezinha, cercada por pinheiros altos que pareciam tocar o céu, e ruas tão silenciosas que se podia ouvir o farfalhar das folhas sob os pés. Lena se surpreendeu ao respirar melhor, como se seus pulmões tivessem estado comprimidos por anos. Elijah encontrou consolo na rotina simples, caminhadas matinais, conversas com vizinhos curiosos, cafés em cafeterias, onde todos se lembravam dos nomes. Lena, por sua vez, começou a reconstruir algo mais profundo. Sua independência. Voltou a ler, a cozinhar por puro prazer, a se vestir sem se preocupar com a opinião alheia. Aos poucos compreendeu que a liberdade nem sempre é uma explosão. Às vezes, chega como um longo suspiro após sobreviver a um naufrágio. Com o tempo, Lena começou a perceber pequenos gestos que revelavam o quanto sua vida interior havia mudado. Ela já não caminhava com os olhos fixos no chão, nem hesitava antes de tomar decisões simples como o que comprar para o jantar ou qual caminho seguir durante suas caminhadas matinais. Até retomou um hábito esquecido: escrever em um caderno, não sobre a dor, mas sobre o que via da janela -1. Esquilo roubando amoras, um senhor que sempre tirava o chapéu em cumprimento, uma menininha empinando uma pipa amarela brilhante, impossível de não notar. Elijah a observava com uma mistura de orgulho e nostalgia. Sabia que ela estava recuperando algo que nem sequer sabia que havia perdido. E embora ambos carregassem cicatrizes, começaram a falar sobre o futuro com uma calma que antes parecia inatingível. Um dia, enquanto organizava uma caixa que evitara abrir desde a mudança, Lena encontrou uma fotografia de Marcus criança, segurando um aviãozinho de papel que ele mesmo dobrara. A imagem a atingiu com uma dor suave, menos aguda do que antes. Ela não chorou, simplesmente a segurou entre os dedos por um longo tempo. Elijah se aproximou e perguntou se ela queria guardar a foto ou jogá-la fora. Ela decidiu guardá-lo, não como um símbolo de esperança imediata, mas como uma lembrança de que uma parte de seu filho existira sem aquela sombra de ambição e egoísmo. Aceitar isso foi como se livrar de um fardo que não lhe pertencia. Ela entendeu que podia seguir em frente sem apagar o que havia vivido, sem negar sua maternidade, mas também sem se condenar a repetir a mesma dor indefinidamente. Mais alguns meses se passaram, e quando a vida se estabilizou em um ritmo quase tranquilo, Lena recebeu uma carta de Marcus. Ela não a abriu imediatamente. Deixou-a sobre a mesa da cozinha por 2 dias, dando uma olhada sempre que passava por ali. Temia que fosse mais uma tentativa de manipulação, mas também que fosse um pedido de desculpas, que não saberia como lidar. Finalmente, numa manhã, com o som do vento batendo suavemente nas janelas, ela decidiu abri-la. A caligrafia de Marcus era irregular, como se ele tivesse escrito às pressas ou com as mãos trêmulas. No primeiro parágrafo, ele admitiu parte da culpa, reconhecendo que as dívidas de jogo o haviam consumido e que perdera o controle da própria vida. Embora não justificasse nada, a mera admissão já representava uma mudança. A carta prosseguia falando sobre terapia obrigatória, sobre sessões em que começara a compreender sua necessidade doentia de merecer o que os outros tinham, um problema de direito adquirido, como ele mesmo chamava. Lena leu tudo sem interromper, sentindo que cada linha abria uma pequena janela para um futuro possível, mas não imediato. Na última parte, Marcus disse que não esperava uma resposta, mas que queria que ela soubesse que estava tentando mudar. Lena dobrou a carta.
cuidadosamente, não com emoção, mas com uma serenidade firme. Decidiu guardá-la, assim como guardara a foto. Não como uma ponte para a reconciliação, mas como um registro de que a história não havia terminado completamente, mesmo que, necessariamente, tivesse. Ela sabia que havia um caminho de volta para ele, mas também sabia que não poderia percorrê-lo por ele. Nos dias que se seguiram, Lena percebeu que algo dentro dela havia mudado depois de ler a carta. Não era uma esperança cega, nem um desejo de reconciliação imediata. Era mais uma compreensão madura de que algumas feridas não precisam ser fechadas bruscamente para estancar o sangramento. Elijah, sempre atencioso, perguntou se ela queria responder, mas Lena balançou a cabeça levemente em sinal de negação. Ela disse que as palavras eram fáceis. O difícil era manter as novas ações por tempo suficiente para demonstrar uma mudança real, e ela não vivia mais de acordo com o que Marcus decidia fazer com a própria vida. Pela primeira vez em décadas, Lena sentiu que seu bem-estar não dependia da aprovação, presença ou validação de ninguém. Ela era dona do seu silêncio, dos seus dias e das suas decisões. Com essa clareza recém-adquirida, Lena começou a participar de atividades simples que jamais teria considerado antes. Ela se juntou a um pequeno grupo de jardinagem comunitária, onde aprendeu a cultivar lavanda e a podar roseiras antigas. As noites eram preenchidas com conversas leves sobre plantas, animais de estimação e receitas de pão caseiro. Ela também fez amizade com uma vizinha chamada Marjorie, uma mulher de cabelos brancos e macios, e uma risada contagiante, que parecia dissipar qualquer nuvem cinzenta. Às vezes, Lena se pegava rindo sem motivo, como se seu corpo se lembrasse de como se sentir leve depois de carregar tanto peso. Toda a cidade começava a vê-la, não como uma mulher marcada pela traição, mas como alguém que renascera de uma verdade devastadora e escolhera a vida. Com o passar dos meses, Lena e Elijah encontraram uma rotina que lhes trazia algo parecido com harmonia. De manhã, caminhavam juntos por uma trilha cercada por pinheiros altos, onde o aroma da resina fresca era quase terapêutico. Nessas caminhadas, conversavam sobre tudo e sobre nada. O tempo, receitas que queriam experimentar, livros que haviam lido anos atrás. Mas, inevitavelmente, havia dias em que o silêncio entre eles guardava perguntas não ditas, memórias que surgiam como sombras suaves. Elijah, no entanto, nunca a apreciou? Não. Ele sabia que Lena precisava se reconstruir por dentro, sem pressa nem exigências. Tudo o que ele fez foi caminhar ao lado dela, passo a passo, como fizera durante a maior parte dos seus 45 anos juntos. Certa tarde, enquanto tomavam chá na varanda da sua nova casa, menos uma varanda pequena, mas aconchegante, adornada com gerânios, que Lena resgatara de um vaso esquecido, ela confessou algo que vinha sentindo há semanas, que pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do futuro. Não porque tudo estivesse resolvido, ou porque a vida tivesse voltado a ser perfeita, mas porque descobrira a sua própria força. Lena entendia que não podia controlar se o filho mudaria ou não, se voltariam a falar, ou se a distância seria permanente, mas podia controlar como viveria os seus dias. Com calma, honestidade e com uma liberdade que jamais imaginara recuperar. Elijah pegou na sua mão e, por um instante, partilharam um silêncio que não doía menos. Um silêncio que finalmente tinha o sabor de casa. Sabor de casa. O desfecho definitivo chegou inesperadamente, numa manhã de outono, quando o ar carregava aquele aroma de folhas secas que sempre lhe fazia lembrar a infância. Lena estava regando as plantas da varanda quando sentiu algo dentro de si se acalmar, como se uma peça finalmente se encaixasse depois de anos de peregrinação sem rumo. Ela não tinha notícias de Marcus desde a carta, mas não carregava mais aquele peso como uma ferida aberta. Agora, era apenas um capítulo doloroso, que a impulsionara a força em direção a uma vida mais autêntica. Enquanto observava o sol filtrar-se pelas árvores, ela compreendeu que a paz nem sempre vem com respostas, mas com aceitação. Silenciosamente agradeceu ao Elijah, ao Theodore, a Redwood Springs e, acima de tudo, por ter tido a coragem de seguir em frente,
quando tudo desmoronou. Naquela tarde, sentada na cadeira de balanço da varanda com uma xícara de café quente nas mãos, Lena tomou uma decisão final que marcaria o verdadeiro fim de sua história. Ela não responderia à carta de Marcos, pelo menos não por enquanto. Se um dia ele demonstrasse uma mudança sincera e duradoura, talvez pudessem construir algo novo a partir das ruínas. Mas o perdão não seria automático nem obrigatório. Sua vida não era mais ditada pela redenção dos outros, mas pela sua própria. E assim, enquanto o vento agitava suavemente os gerânios e Elaídia se aproximava com um cobertor para cobrir suas pernas, Lena respirou fundo e sorriu. Ela não era mais a mesma mulher que chegara ali, meses antes, destruída por dentro. Agora, ela era alguém que sobrevivera a uma traição impensável e encontrara, ao final do caminho, uma serenidade que jamais imaginara ser possível. Era um renascimento. Era liberdade. Ela era ela mesma. Finalmente.